Oi, querido irmão e irmã, como está? Paz e bem para o teu coração, paz e bem para a tua vida, paz e bem para a tua alma, né? Estamos aqui mais uma vez para interagirmos, ter um papo diferenciado, né? Repartir um pouco e partilhar um pouco aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, aquilo que é propício para nossas vidas, não é verdade? Espero que você esteja bem. Estamos vendo tempos difíceis, né? Na igreja e na caminhada, não é verdade? Claro que sim. E eu começo dizendo uma passagem maravilhosa que está no livro de 1 Samuel 16, versículo 7, citado já em outros vídeos meus, mas hoje quero falar justamente sobre este versículo desta passagem, que está em 1 Samuel 16, versículo 7. Quando Deus ele vai aos ouvidos de Samuel, presta atenção, Deus vai aos ouvidos de Samuel e Deus fala com a sua voz aos ouvidos de Samuel e diz: Samuel, Samuel. Samuel, não te deixes impressionar pelo belo aspecto e nem pela alta estatura, Samuel. Porque o que você vê, Samuel, você vê a face, eu conheço o coração. Samuel, você vê a matéria, você vê a carne, você vê aquilo que está diante da sua visão ocular, Samuel. Eu estou além de ti, eu conheço o profundo da alma, o coração, os sentimentos, os pensamentos. Eu conheço todas as ações antes de ser cometidas, Samuel. Então Deus estava ali chamando a atenção de Samuel para mostrar para Samuel que ele tinha uma noção exata do que Samuel estava pensando ou daquilo que Samuel estava visualizando diante dos outros, que ele tinha de repente uma certa contemplação de vida até de homens de fé e de mulheres de fé. Querido irmão e irmã, veja, passou o tempo e é complicado. E é preciso entender que passou o tempo de vivermos como manequim. Manequim que vive numa aparência, bem vestidos, bem arrumados em shoppings, em grandes lojas, né, com as belas perucas, com ótimas pinturas, com belas vestes e apreciado por todos que o passam, olham, admiram, não é? Pelas vestes que está nele. Porque na verdade aquele manequim que está ali, ele é oco, ele é gelado, é uma matéria fria, né? É uma matéria fria, criada pela mão humana, fria. E, na verdade, muitos se colocam na vivência de cristão como manequim nos tempos de hoje, vivendo como manequim e se projetando, na verdade, como manequim nos tempos de hoje. E isso é muito complicado, né? Muito complicado, porque o próprio anjo desceu à igreja de Sardes, em Apocalipse 3, olhou para a igreja cheia de cristão e diz: é um povo considerado, tido e visto como um povo vivo, mas é um povo que está morto, na verdade. Veja, então, como manequim, isso é um grande perigo, um grande tempo em que muitos estão vivendo o lado hipócrita, da hipocrisia de ser cristão, a hipocrisia de mostrar que é cristão ou que é de uma igreja ou de uma determinada denominação de religião. O Senhor mostra que a hipocrisia, muitas vezes, ela é revestida de uma máscara da mentira, uma máscara da falsidade, uma máscara do fingimento, não é? Uma máscara de mostrar aquilo que não é, na verdade. Mostrar aquilo que não é verdadeiro. Fingir, o fingimento provido dentro dos comportamentos da vida cristã. Não é? A vida não condiz nada com aquilo que está agindo. Muitas vezes as atitudes são até atitudes de cristãos, mas o comportamento na vida particular, na vida sentimental, na vida do pensamento, do sentimento, é totalmente contrário com o que diz, com aquilo que pratica. E é verdade, é o tempo que está vivendo hoje e muitos se projetam e se colocam até assim e até se colocam tendo uma atitude de cristãos, ajudando o próximo, mostrando, sorrindo, abraçando, fazendo obras de caridade. Paulo deixa claro em 1 Coríntios, no capítulo 13. Paulo vem dizer em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu doe o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribui todos os meus bens aos pobres, ainda que eu me dou todo, faço tudo por todos, se não tiver amor, de nada vai valer. Então veja, o amor é a própria essência do cristão, porque o amor é Deus dentro do ser humano, o amor é Deus na vida, é Deus nas ações, não só de mim para o outro, mas de mim para mim mesmo e dando aquilo que eu tenho, que é Deus. Então, viver um tempo de aparência era isso que Deus estava querendo mostrar para Samuel.
Infelizmente, nós temos muitos isso hoje. Não é como Deus cobrou o samaritano, quando ele mostrou a atitude do samaritano, porque muitos passou e foi para a igreja, muitos tinham compromisso com o templo. Mostra a leitura que muitos põem compromisso com o templo, passou por aquele homem machucado, e passou, mas tinham pressa para ir para a igreja, tinham pressa para os seus afazeres. Mas o bom samaritano, que não frequentava todos os dias, que não estava lá, aquele fez e mostrou como que se faz, mostrou com ações. Por isso que Deus aponta e diz: se fizeres como esse samaritano, isso sim é uma atitude de cristão. Se você conhece a passagem, você vai entender bem o que Deus estava dizendo naquele momento para aquele povo na atitude do bom samaritano. Então veja, não adianta termos atitudes de aparência, porque é isso que Deus estava cobrando de Samuel e mostrando para Samuel. E, infelizmente, estamos vivendo esse tempo de muitas lideranças, de muitos sacerdotes, de muitos leigos, de muitos que praticam, estão em várias denominações de religião, dizendo-se cristão, dizendo que segue os passos de Cristo, e na verdade vivemos um tempo de mentira e de hipocrisia e de vida de aparência de santidade. E não dá para viver uma aparência de santidade, porque o Senhor, ele falou aos ouvidos de Samuel. Veja, ele falou: Samuel, o que você vê não é o que importa, você vê a face só, a aparência. Eu vejo o coração, eu conheço o íntimo. O que Deus diz em Isaías 55, versículo 3, no Isaías? Quando Deus fala, o profeta Isaías diz, né, ali, Deus fala: se me prestar atenção, veja, primeira coisa que Deus fala no versículo 3, se me prestar atenção, vossa alma, o que quer dizer? Vosso coração vai ter vida. Tá? Porque um dos significados da palavra alma é coração. Então veja, se me prestar atenção, vossa alma viverá. Vossa alma, é isso que Deus estava chamando a atenção daquele povo através de Isaías. Veja, o que Deus também ele vem chamar a atenção no livro, na cartas de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, que ouvir a Deus, veja bem, ouvir a palavra de Deus e não praticar é o mesmo que atirar no escuro. Não é? Não sabe o que está fazendo, não está fazendo nada, está enganando a si mesmo, na verdade. Quem ouve a palavra de Deus e não coloca em prática. Por isso que é terrível hoje muitos que não participam de movimentos nenhum, muitos que não participam de algumas denominações de religião cristãs, que não faz parte de um movimento da igreja e tal, que não está lá como líder, como liderança na frente, muitos que não vão todo dia, têm mais atitude de cristãos que muitos que participam, muitos que fazem e que estão dentro da igreja, porque as atitudes contam muito mais. Muitos daqueles que é tido e visto como um ateu está vivendo mais como cristão do que muitos que estão como liderança dentro de muitas igrejas. Veja, é muito importante chamar a atenção para dentro disso o que Deus diz na carta de Tiago, capítulo 1, 22. Ouvir a palavra de Deus e não praticar é, na verdade, enganar a si mesmo. É enganar a si mesmo. Veja, é muito importante entender, e isso me faz me lembrar de uma história de um jovem recém-formado, lendo essa história, conta a história, me lembro o livro agora, um jovem recém-formado em Direito, fez o OSOB e ele foi abrir ali o seu primeiro escritório, né? E no primeiro dia que ele foi abrir o seu escritório, ele sentou à mesa, né? E abriu a porta, e todo feliz naquela mesa. E ele estava ali imaginando como ele ia conseguir o seu primeiro cliente naquele dia no seu escritório. Ele queria receber o seu primeiro cliente. De repente, ele no seu escritório, naquela galeria, ele ouviu passos, né? Então ele já imaginou, é o meu primeiro cliente, primeiro cliente potencial. Naquele momento ele pegou no telefone e começou a conversar em voz, não é? Voz na forma do direito, falando como se estivesse falando com um cliente potencial, somente com o telefone aos ouvidos, falando ao cliente ali, um cliente imaginário. Mas ele queria mostrar porque ele ouvia passos que vinham em direção à sua sala. E ele, na verdade, ele falava até mesmo em alta voz. Ele soltava a voz, ele falava em alta voz naquele momento. E ele contava: eu tenho muita experiência, Senhor, né?
O teu caso para mim vai ser simples, você pode vir aqui e nós vamos sentar e eu tenho certeza, eu tenho experiência nessa área, eu tenho experiência, já tive vários casos, conheço das leis, tenho trâmite nas leis do direito, conheço muito bem. E ele foi falando cada vez mais forte como cliente potencial e está ali no telefone falando de lei, de conhecimento e tentando mostrar para quem estava chegando que ele era alguém de conhecimento, alguém de potencial, na verdade, no qual era um advogado exibindo a sua placa na porta da entrada e ali do advogado X. E de repente ele falava até dos seus honorários, né? E cada vez mais alto a sua voz. Aí aquele homem chega, a pessoa chega à porta, é um homem, e ele ali olhando, ele fala mais alguns segundos para que o homem olhando para ele, a porta, aí ele tampa o telefone com a mão e diz: Senhor, posso servi-lo? Eu posso servi-lo? Aí aquele senhor diz: sim. Com um meio sorriso, aquele senhor diz: sim, pode me servir. Eu faço parte da companhia telefônica, eu vim ligar o seu telefone. Tá entendendo? Ele olha para o homem e pergunta: eu posso servir? Sim, pode me servir. Eu faço parte da companhia telefônica com meio sorriso e eu vim ligar o seu telefone. Você está entendendo como que muitas vezes nós dizemos e nós colocamos uma vida de aparência para mostrar aos outros que somos aquilo que na verdade não estamos vivendo como cristãos. Não estamos vivendo como cristão na nossa vida, dentro do nosso próprio currículo familiar, nosso currículo social, comunitário, não é? Dentro do nosso trabalho, na empresa onde nós fazemos, no nosso círculo social, junto à nossa família, muito junto aos nossos amigos. Estamos tendo uma vida de cristão. Muitas vezes o que fazemos, muitas vezes caímos mais pela boca por aquilo que falamos do que com as nossas ações. É muito terrível isso. Dizemos que honramos a Deus com palavras, né? Dizemos a Deus que ouvimos com palavras, mas na verdade não ouvimos a sua voz. Aquilo que ele diz em Isaías 55, versículo 3. Quando ele diz: se me prestar atenção, vossa alma viverá, ele diz. Veja, aquele homem, ele estava simulando uma vida cristã. Simulando uma vida de um bom advogado. Simulando que ele tinha conhecimento. Simulando para mostrar para o outro aquilo que não era real. Muitos também na vida de caminhada de cristão estão simulando uma aparência de ser cristão, simulando uma aparência de ser uma liderança da igreja. Você prega na igreja, você é líder no movimento, você é um coordenador, você é um obreiro da sua igreja, você é um pastor, você é um padre, você é um leigo, você é uma leiga, você toca, você canta, você é aquele que limpa, enfim, você é líder de um movimento, não importa. O que importa, na verdade, é o que está dentro de si, é a essência que está dentro de você. É aquilo que você vive, na verdade. É aquilo que fazemos, na verdade. Veja, ninguém dá aquilo que não tem. Logo, se eu sou aquilo que eu digo ser para mim primeiro, logo estou pronto para dar para o outro. É isso que Deus estava chamando a atenção de Samuel para muitos que viviam uma vida ali de aparência e dar ouvido à palavra de Deus. Não basta sermos bons ouvintes da palavra. Veja, no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 7, vem dizer assim, no livro de Gálatas 6, 7, diz assim: não vos enganeis, Gálatas 6, 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, colherá na carne, colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo colheremos, e não nos relaxemos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas praticamente aos irmãos da fé. Veja, praticamente aos irmãos da fé. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. E por incrível que pareça, isso está me fazendo lembrar de um versículo da passagem, aonde Paulo me lembrou. Paulo vem dizer: portanto,
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 a 33. Portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei de tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de escândalos, nem para os judeus, nem para os gentios, e nem para a igreja de Deus. Fazei como eu, em todas as circunstâncias, procuro agradar a todos, não buscando os meus interesses próprios, mas o interesse dos outros, para que todos sejam salvos. É interessante ouvir Paulo falar sobre isto. Por quê? Porque Paulo está dizendo, não é? Paulo vem deixar claro, não é? Não os torneis causa de escândalo nem para os judeus, nem para os gentios, para aqueles que não são da igreja, que não participam de nada, que não tem uma vida, que não está todo dia, que muitos se colocam todo dia, toda semana, às vezes semana inteira, e muitas vezes está tendo uma atitude de menos do que aqueles que não vai uma vez por ano ou nunca vai. Veja, então Paulo vem dizer, nos torneis causa de escândalo nem para os judeus, aqueles que creem só no Deus Pai, nem para os gentios, aqueles que não pratiquem nada, e nem para a igreja de Deus, para aqueles que caminham, para aqueles que praticam, para aqueles que têm uma vida cristã. Não ser causa, motivo de escândalo. É isso que o Senhor estava chamando na primeira carta ali, 1 Samuel 16, 7. Samuel, não te deixes impressionar pelo belo aspecto, Samuel, e nem pela sua alta estatura, Samuel. Porque o que você vê a aparência, eu conheço o coração. O que vem dizer na carta aos Tiago, quando Deus deixa claro, não é? Tiago 4, versículo 6. Ele diz que ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas ele dá sua graça aos humildes. A humildade é a chave da porta da sabedoria. Enquanto a audição é a porta, a humildade é a chave. Entende? Então é importante entender que não é viver e mostrar que a aparência e na verdade não temos atitude nenhuma de cristão. E reclamamos muitas vezes muitos reclamam porque não são atendidos. O que Deus diz em Isaías 59? Não é minha mão que é incapaz de salvar. 59, 1. Ele vem dizer que é capaz de salvar, e nem meu ouvido surdo que não te ouve, mas entre você e eu existe uma grande barreira. Deus diz nesse primeiro versículo. Então veja, é muito importante entender que não se pode brincar. E há hoje muitos se colocam como líderes e como profetas da palavra, encaminhadores da palavra, estão vendendo Jesus. Vendendo o nome de Jesus, vendendo a palavra de Deus, oferecendo Deus a preços, não é? Uns mais elevados, outros mais baratos, por um determinado tempo, colocando Deus por um preço, vendendo a palavra de Deus, vendendo o amor de Deus que é gratuito. A palavra de Deus foi colocada e, como Deus diz, de graça, é para dar esse amor dele que vem através da sua palavra. Que Deus que se doa gratuitamente, que se doou e se doa todos os dias, a cada momento, gratuitamente para cada pessoa, está sendo vendido para muitos que se colocam como líder em muitos púlpitos e altares, em muitos templos, em muitas denominações de igreja, estão vendendo a palavra de Deus, colocando um preço para a graça, colocando um preço para receber de Deus aquilo que todos nós somos merecedores do seu amor, da sua graça, das suas bênçãos, da sua providência. Entende? É muito importante entender que não se zomba daquilo que é de Deus. Veja o que diz. Ele vem dizer no livro de Tito, no capítulo 1, de 10 a 11. Livro de Tito, capítulo 1, de 10 a 11. Com efeito, há muitos insubmissos, charlatães e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. É necessário tapar-lhe a boca, porque transtornaram famílias inteiras, ensinando o que não convém. E isso por vil espírito de lucro. Veja, transtornando famílias, embusteiros, ele diz, olha, insubmissos, charlatães, sedutores, embusteiros. Veja, transformando e mudando, manipulando famílias por vil espírito de lucro.
vendendo Deus, vendendo a graça, colocando a graça como um preço para receber. Irmão, irmã, não tem como. Veja, Deus pode estar chegando à porta de muitos, como aquele homem da companhia telefônica chegou na porta daquele advogado recém-formado, que estava buscando uma aparência de ser um bom líder, de ser um bom advogado. Ele mal pegou o seu canudo de formatura, ele mal pegou o seu diploma da OAB e a sua sala ele já começou a mostrar o que ele não era. Deus pode também estar à porta de muitas pessoas, como ele diz em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, se ouvir, entrarei na sua casa e cearei eu contigo e você comigo. Veja o que Deus fala, se ouvir, entrarei na tua casa e cearei eu contigo e você comigo. Eis que estou à porta e bato. Aquele advogado ainda deixou a porta aberta e o homem não entrou, ele ficou na porta em pé e com meio sorriso. E quando ele perguntou para o homem, posso servir o senhor? Ele disse, pode sim. E ele dizendo, se fingindo no telefone. Ele falou assim, eu sou da companhia telefônica, eu vim arrumar o seu telefone. Eu vim ligar o seu telefone. Muitas vezes estamos enganando e o Senhor está batendo a porta de muitos dizendo, ei, estou aqui. Muitos que estão vendendo Deus, muitos que estão fingindo na caminhada, fingindo como cristão, intitulando como cristãos em muitas denominações de religião, se colocando como líderes, como profetas da palavra, colocando como aqueles que trabalham na igreja, que canta, que toca, que é líder, que é coordenador, que é isso e aquilo, e na verdade não está vivendo nada. Muitos que não saem da igreja todos os dias, que participam ou que vão todos os dias, talvez não é um líder, não é líder, mas está lá quase toda semana, vivendo somente uma vida de aparência. Esquecendo aquilo que diz o bom samaritano, esquecendo aquilo que Paulo diz em Coríntios, que muitos vão para o templo, por isso não recebem a graça. Não recebem a graça. Por isso que há muitos adoentados, fracos e muitos mortos, diz Paulo, porque não esperam e não voltam atrás e não vão refazer aquilo que está lá atrás, não vão refazer primeiro e vivem dentro das igrejas. Ah, mas eu preciso estar lá para me consertar. Sim, eu acredito, tem que estar lá dentro, tem que estar no chuveiro para tomar banho. Sim, mas quantas vezes já ouviu que preciso reparar, que é preciso refazer a sua vida? Quantas vezes foi preciso dizer que é preciso renunciar à maldade, renunciar ao fingimento, renunciar àquilo que está errado? Então quer dizer que eu vou estar lá dentro toda semana e estou ouvindo, eu sou bom para ouvir e ruim para praticar? Então não é impossível viver e ter uma vida de aparência de cristão. Viver na aparência de ser cristão como manequins gelado na caminhada. É impossível dizer, e muitos até se usam como profeta e diz que Deus está curando, está falando, está professando, está fazendo milagre, isso e aquilo. Tudo como diz aqui no livro de Tito, está transtornando a mentalidade das pessoas simples. Manipulando famílias, manipulando as pessoas que estão ali querendo, sedentas de Deus por tanto sofrimento, por tantas amarguras na vida, estão ali pedindo a misericórdia e encontram muitos que usam a palavra de Deus, colocando um preço, vendendo a palavra de Deus por totalmente vil de lucro. Só pensam em arrecadações, só pensam em o quanto tem que ter. Deus não se vende, Deus não se coloca um preço para a graça. Deus é gratuidade, Ele é amor. Ele é amor. Sim, claro que é amor. É terrível isto. É terrível isto. Eu digo para você sim, porque eu já cheguei aí em algum lugar para fazer oração. Me ligaram, uma casa de uma família, queria que eu atendesse a família, e quando eu disse sim, marquei o dia, aí no telefone a pessoa disse para mim assim, mas você pode já adiantar mais ou menos quanto você cobra para a gente já ter preparado? Eu assustei naquela hora. Eu falei, pelo amor de Deus, não fala mais isso. Então já não vou tal dia, eu vou amanhã. No outro dia eu cheguei lá e tal, depois que conversei, partilhei a palavra, oramos junto, aí aquele homem foi ali, precisamos agora acertar. Eu falei, não se faz isso. O senhor foi me buscar na minha casa, foi me buscar com o teu carro, me trouxe aqui, vai me levar de volta, né? Porque isso que eu preciso. Não tem um preço para aquilo que é de Deus. Veja, é terrível isto, como muitos estão se colocando e se fazem isto, colocando um preço para aquilo que é divino.
Deus disse a Samuel, 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 não te deixes impressionar pelo belo aspecto e nem pela alta estatura, Samuel. Aquele advogado falava dos honorários, quanto ele cobrava. Muitos colocam um preço para fazer uma visita, para dar uma bênção em uma casa. Colocam um preço para receber a graça. E muitas vezes estão dizendo que estão ligados no céu. Veja, o advogado estava com o telefone na mão, conversando com alguém. E muitos, o que o Senhor diz em Mateus 18? Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será também desligado no céu. Onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estou. E tudo que pedir ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas ele diz, tudo que ligar na terra será ligado no céu. É aquele advogado está falando com alguém? Não, muitos estão na igreja falando no vazio. Deus até ouve, mas impossível de atender. Porque está ali um poço de aparência, manequins gelados, muitos líderes, muitos que trabalham, muitos que estão dentro de várias denominações de religiões intituladas cristãs. Meu querido e minha querida, vamos ouvir a voz do Senhor como ele disse a Samuel. Não nos deixar impressionar pelo belo aspecto e nem pela aparência. Vamos viver, vamos tentar repensar os nossos conceitos de líderes e de cristãos. Vamos repensar os nossos conceitos de viver em igreja. O que na verdade estamos fazendo na caminhada, na igreja? O que estamos fazendo com a palavra do Senhor? Não estamos manipulando aquilo que é real e que é verdadeiro? Deus é verdade, Deus é vida, Deus é gratuidade, Deus é amor, Deus é bênção, Deus é paz. Não somos perfeitos. Temos nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossas debilidades, nosso momento de assídias. Nós temos esses momentos. Claro que temos. Porque somos humanos. Porque somos humanos. Paulo também disse para o Senhor, tira esse espinho da minha carne. Paulo passou também por prova. Deus disse para Paulo, não, Paulo, basta a minha graça. Então veja, temos nossos momentos, mas o que importa é reconhecermos nossa miséria e tentarmos mudarmos a cada dia e fazermos o real e tentarmos praticar a verdade. Não somos perfeitos, mas temos que a cada dia lutar para vencer, a cada dia vencer o leão. A cada dia vencer o leão que rosna em volta de nós. A cada dia. É fácil? Não, não é fácil, mas temos que tentar. Que o Senhor nos abençoe. Eu peço que você visite o meu canal, que você compartilhe esse vídeo, vai no meu canal, Portal Passa Visão, no YouTube. Então, partilhe esse vídeo, dê um like, curta, né? Deixa a sua inscrição, faça sua inscrição, compartilhe esse vídeo, faça aí avante, ok? Conto com você, curta lá. Que Deus te abençoe e que nos faça feliz e que faça com que você possa progredir na sua vida e que nós possamos alcançar a graça da bondade, do amor e da verdade. Amém? Deus te abençoe no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Amém? Paz e bem, irmão.